O que eu vou falar hoje tem muito a ver com paternidade espiritual e com alinhamento. A igreja precisa estar alinhada dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão, dentro da compreensão daquilo que o Senhor tem feito. E se Deus trouxer a mim, como pastor da igreja, uma visão e a igreja não assimilar, não está havendo alinhamento. Então precisa afinar as cordas para que a melodia seja agradável e nós alcancemos o plano de Deus para a nossa vida. A revelação e a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos tem um aspecto profético e espiritual muito forte. Ela trata, como eu disse, de avivamento, leis de paternidade, trata de governo espiritual, trata de liderança, trata de movimento apostólico, porque a igreja não pode estagnar, não pode paralisar. Deus sabe, eu disse há pouco, há 32 anos eu prego o evangelho no Brasil e no mundo, e o Senhor sabe como eu sempre tratei a sua igreja com desvelo, com carinho, com zelo. Jamais usei o púlpito para dirigir palavras agressivas contra a igreja, porque eu tenho uma consciência plena de que ela é a noiva do Cordeiro, é uma princesa espiritual. A igreja é a lavoura de Deus, a igreja é a agência central de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra, faz através da igreja. Eu vou repetir, tudo que Deus faz na terra, nesta dispensação, Ele faz através da igreja. Portanto, Ele conta comigo e conta com você. O sentimento que eu tenho neste tempo é que Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa se comunicar. Pessoas com as quais Ele possa se comunicar intimamente, com as quais Ele possa compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias. O que você acha de José, noivo, que nunca havia tocado na sua noiva, e de repente um anjo lhe aparece e diz para ele: não vai embora, ela está gestante, o filho não é seu, mas não vai embora, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Qual é a lógica de uma moça ficar grávida do Espírito Santo? Que sentido tem na cabeça de um homem? E o homem normalmente é muito matemático, não entra. Mas José conseguiu assimilar o projeto de Deus, e mais do que conseguir assimilar, ele conseguiu fazer parte deste projeto. Ele aceitou ouvir Deus e seguir a direção. Repito, Deus está querendo pessoas com quem Ele possa se comunicar intimamente, com quem Ele possa compartilhar os seus pensamentos e os seus sentimentos, e saber que estas pessoas serão parceiras suas na realização daquilo que Ele pretende estabelecer, organizar e fazer. E isto não é uma questão de empolgação, é uma questão de íntimo. A nossa alma precisa estar tão dilatada e tão conectada com o plano divino, que o Senhor sabe que aquilo que nos comunicar será feito. É por isso que Ele diz, e é disto que Ele fala quando anuncia o nome de Davi, e Ele diz: encontrei um homem segundo o meu coração.
Um homem com quem eu posso compartilhar os meus sentimentos e ele vai fazer parte disto. Um homem com quem eu posso compartilhar os meus pensamentos e ele vai fazer parte disto. Esta é a igreja que Deus está querendo estabelecer neste tempo na terra. E acredite, nós não temos muito tempo mais para permanecermos aqui. No texto que nós lemos, se o irmão mantiver a sua Bíblia aberta, nós temos duas histórias muito conhecidas no Evangelho. Essas histórias são proféticas, são extraordinárias e apontam para nós. De um lado, uma mulher de um fluxo de sangue, uma mulher com um fluxo de sangue contínuo, uma hemorragia contínua, que há 12 anos sofria por causa deste mal. O seu fluxo menstrual não estancava. Ela estava com a sua fertilidade impedida há 12 anos. Portanto, ela estava exaurida, emagrecida, sofrida, machucada, humilhada, mesmo pelo contexto cultural do seu tempo, do qual eu falo daqui a pouco. Do outro lado, nós temos uma menina de 12 anos. Há quantos anos a mulher sofria com o sangramento? 12 anos. Quantos anos tem a menina que está morrendo? 12 anos. De um lado, uma mulher que sangra continuamente, se esvai e está à morte. Do outro lado, uma menina que estava morrendo no início da sua fertilidade. Tão jovem, e já estava morrendo. Sua vida se esvaía. Assim como a vida da mulher que sangrava há 12 anos, a vida da menina de 12 anos se esvaía. Ambas estavam morrendo. A menina era filha de um homem muito importante de Cafarnaum. A mulher era uma mulher rica e importante de Cafarnaum. Cafarnaum é a maior cidade da Galileia. Em Cafarnaum está uma guarnição romana, um posto de alfândega. É uma base militar e fiscal, é uma cidade importante. A história de ambas as mulheres, a mulher e a menina, está ocorrendo no interior do território de Israel. E é uma história que tende a se tornar conhecida porque Cafarnaum é uma cidade de fluxo, é uma cidade de muito movimento. Percebam, as duas estão morrendo. Uma mulher que está morrendo há 12 anos e uma menina que está morrendo aos 12 anos. A mulher, de um lado, vendo o seu útero morrer a cada mês, ano a ano, há 12 anos, sem poder servir o propósito de gerar filhos e realizar o seu sonho de maternidade. Alguns estudos revelam, a tradição menciona, que o nome desta mulher era Serápia. Depois deste milagre, ela passa a ser conhecida como Verônica. No livro apócrifo chamado Atos de Pilatos, ela é chamada de Berenice. Estudos revelam que esta mulher menstruou a sua primeira vez aos 14 anos. E desde então,
O seu sangramento não parou de correr e a sua menstruação não cessou durante 12 anos, ininterruptamente. Ela continua com o seu fluxo sanguíneo menstrual acontecendo. Era comum nas cidades antigas, segundo a lei, haver um ambiente fora da cidade, chamado de arraial das impuras, onde as mulheres no seu período do ciclo menstrual se recolhiam, porque a lei mosaica em Levítico capítulo 15, versículo 25, estabelece que nesse período a mulher está impura. Ela não pode tocar em nada, não pode servir a família, não pode ser tocada. É a lei quem estabelece assim, a lei mosaica. Então, no período do fluxo menstrual, as mulheres iam para o arraial das impuras e lá ficavam até que o seu ciclo se completasse, quando elas se purificavam e retornavam. É isto, por exemplo, que Batsebat, a mulher de Urias, está fazendo quando Davi olha e a vê no quintal de sua casa. Ela está se purificando do seu ciclo, do seu fluxo menstrual. Porém, as mulheres de Cafarnaum iam para o arraial chamado das impuras todos os meses. Ficavam lá 3 dias, 4 dias, 5, 7 no máximo, e retornavam para casa. Todos os meses elas iam e voltavam, mas aquela mulher, desde o primeiro dia que foi para o arraial das impuras, não pôde voltar para casa. Mês a mês, ano a ano, e considerando que todas as mulheres da cidade a encontram lá, ela, portanto, se torna conhecida na cidade inteira. Todo mundo conhece a sua história, a história da mulher cujo fluxo de sangue não estancou. Ela não se casou, não arrumou um noivo, não pôde sequer voltar para casa e desfrutar dos cuidados de pai, de mãe, de irmãos, de irmãs. A lei a estabelece como impura. O arraial se tornou a sua casa. Agora, a tradição diz que ela já tem aproximadamente 26 anos. Há 12 anos ela está lá. Já a menina, com 12 anos, jovem, florescendo, no momento mais belo da sua adolescência, cheia de vida, com todos os anos à frente. Aos poucos também a menina, como a mulher, está perdendo a vida. Ela também está morrendo. Seus sonhos, seus projetos. E veja como o pai se refere a ela no versículo de número 23. Minha filhinha. É notório e incontestável o carinho de Jairo pela menina, sua filha. Jairo, quem é ele? O homem mais importante de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade mais importante do interior de Israel, e Jairo é o homem mais importante de Cafarnaum. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele é o chefe da sinagoga. Um chefe da sinagoga não era apenas um líder espiritual. Ele reunia 3 funções de comando. Ele era sacerdote, cumpria o papel de um sacerdote, cumpria o papel de prefeito e cumpria o papel de juiz. O chefe da sinagoga era quem julgava as demandas dos habitantes da localidade. Era quem administrava a cidade e a região ligada a ela. E era quem liderava as reuniões na sinagoga. E diga-se de passagem, a sinagoga nos dias de Jesus não era apenas um lugar de culto e de leitura da lei no sábado. Era o lugar onde a educação formal acontecia. Então Jairo
É um homem extremamente conhecido em Cafarnaum e naquela região da Galileia. Fato é que o texto relata: nós temos uma alma sangrando tentando se manter viva, e outra alma se esvaindo e sendo levada pela morte. De um lado, alguém dependendo todo esforço para tocar na orla de Jesus. Do outro lado, uma menina cheia de vigor, vida, sonhos e possibilidades que se esvaem. O que isso tem a ver comigo, pastor? É justamente isso. Eu falei aqui ontem, na reunião da Masterclass, que primeira coisa que nós precisamos fazer ao ler a Bíblia é descartar a ideia de que ela é um livro ultrapassado e não tem nada para mim. A Bíblia é um livro atual, presente e que se comunica conosco. Nós temos nesse texto duas figuras da igreja. Nós temos nesse texto duas gerações de igreja. Nós temos nesse texto a figura da igreja que envelheceu. O tempo passou e ela parou de gerar. E o tempo continua correndo porque o tempo não para. Por outro lado, nós temos uma igreja que é nova. A igreja que chegou agora com toda a disposição, mas está enferma, está doente e está morrendo. Digo com pesar, estamos vendo uma igreja morrer. A igreja velha morre porque sangra e já não gera mais. A igreja nova morre antes de começar a gerar, porque ela está enferma e precisa de socorro. Esta igreja nova sequer tem quem chore por ela. Precisa de carpideiras para forjar o luto. Precisa de carpideiras para clamar por ela. De um lado, uma igreja isolada no arraial das que sangram. Do outro lado, uma igreja nova que morre em casa, mas com manifestações artificiais e, portanto, superficiais. Uma igreja que mal desabrochou e já morre no barranco das heresias, das inovações, do esfriamento, da perda da paixão pela palavra, da ausência de desejo de servir a Cristo. De um lado, uma igreja que envelheceu, está doente, sangrando, impossibilitada de gerar filhos. O tempo lhe passou, por todos os meios, gastando tudo que tem para criar atrativos. Uma igreja que entende que a sua estrutura é que define a sua essência. Uma igreja que entende que o seu luxo determina o seu fervor. Uma igreja que entende que a sua técnica define a sua unção. Mas está morrendo. Por outro lado, uma igreja que adoeceu antes de começar. Uma igreja que adoeceu antes de florescer. Estávamos vivendo os anos mais áureos do evangelho no Brasil, e a pandemia nos paralisou. Mas o pior não é isso. A pandemia revelou a nossa superficialidade, a falta de raiz,
Bastou não podermos ir a um templo para perdermos a paixão pela fé, a vocação para a salvação, o desejo por Cristo e a sede pela palavra. Estamos morrendo.